noite, amada igreja. Primeiro, desculpa frustrar sua expectativa, né? Mas eu quero dizer que o pastor Roberto já está bem, daqui a pouco ele vai vir aqui. Hoje é o que deu para arrumar, né? Você se contenta aí e vamos fazer de conta que vai tudo bem, tá ok? Agora, é interessante, é tremendo o ambiente nesse lugar. Eu não sei se você já começa a sentir algo diferente. É bom finalmente estar aqui. Eu já era para ter vindo aqui, né? Mas daí fui fazer legendários, passei mal, quase morro lá naquele troço, gente, né? Quase morri. É que nem Moisés, a turma estava brincando comigo esses dias, né? Moisés subiu o monte, não desceu. Foi quase que aconteceu comigo. E é interessante perceber, eu não sei se você já entendeu o que significa restauração, mas nessa noite, com a ideia de eu mais um nesse processo de restauração, eu gostaria de tentar traduzir isso para você. Como é importante esse processo e como a gente vê esse processo. Está preparado? Diga amém. Se não está preparado, agora é a hora. Ó, né? Agora é o momento. Recentemente, em maio de 2022, aconteceu na Alemanha o maior leilão de um veículo automotor. Por que o maior leilão? Uma Mercedes-Benz 300 Coupé foi comprada pelo valor de 135 milhões de euros. Isso vai perfazer mais ou menos, obrigado, Jean, 702 milhões e 900 mil reais por um carro. O que tem esse carro, gente? É interessante perceber de que são dois aspectos apenas. Essa Mercedes só tem 2 exemplares no mundo dela. E essa em particular nunca foi restaurada. Nunca foi. Você não vê na lata dela nenhum amassadinho, nenhum arranhãozinho. Ela está em estado original de fábrica. Isso fez com que o seu valor aumentasse exponencialmente, absurdamente. 700 milhões de reais. Um pouco mais tarde, há outra história que trata sobre restauração, mas de uma maneira antiga. Em 2006, o proprietário de vários hotéis espalhados pelo mundo, o magnata Steve Wynn, ele acordou a venda do quadro mais famoso que ele tinha em sua coleção. Um quadro pintado por Pablo Picasso, O Sonho. A história do quadro não é tão legal para a gente aqui. Pablo Picasso retrata a imagem de sua amante. Né? Pega mal ficar falando isso aí. Mas talvez ele precisasse participar de um grupo de passos, né? Ele recebeu uma proposta para vender aquela obra por 139 milhões de dólares. E ele aceitou. Só que antes disso, ele resolveu dar uma festa em um de seus hotéis. Ele reúne todos os seus amigos, expõe a obra, O Sonho, no hall de entrada, um coquetel para pessoas seletas. E ele começa, o Sr. Wynn começa a explanar sobre a história do quadro. É interessante que ele vai sendo introspectado pela história e ele vai sendo influenciado por ela, mas ele tinha um problema. Ele tinha uma dificuldade de visão. O seu campo de visão periférica era limitado por essa enfermidade. E em dado momento da história, ele bate com o cotovelo no quadro. Ai, Jesus mesmo. Adivinha o que aconteceu? Rasgou. Um quadro de 139 milhões de dólares. Vendido, rasgou. 5 centímetros na tela. O americano que ia comprar, né? Steve Schoen, desistiu do negócio com o Sr. Wynn. Mas é interessante que o Wynn não desistiu da obra de arte.
Ele procurou pelo mundo durante 4 anos alguém que pudesse restaurar aquela obra. E ele encontrou um homem que disse assim para ele, para o Sr. Wynne: não se preocupe, depois que eu restaurar, vai valer mais do que você me trouxe quando deixou em minhas mãos. Quando eu restaurar essa obra de arte, ela vai valer mais do que quando você a deixou nas minhas mãos. Não há na história registro do valor pago, mas há na história sim o que aconteceu. Nessa noite eu queria falar com você sobre restauração. Se você tem sua Bíblia no celular ou de papel, eu gostaria que você abrisse lá em Jeremias capítulo 33, do verso 6 ao verso 9. Nós vamos ler juntos. Jeremias 33, verso 6 até o verso 9. Diz assim: todavia trarei restauração e cura para ela, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Verso 7, mudarei a sorte de Judá e de Israel, e os reconstruirei como antigamente. Verso 8, eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Verso 9, então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Assim termina o verso 9. Na nossa maneira de viver e entender a vida, um processo de restauração sempre está vinculado com perda. Um processo de restauração, quer seja ela por um valor, um estado original, a gente sempre vincula a um tipo de perda. E o sentimento de perda em nós dói muito. Talvez se você já perdeu alguma coisa na vida, você sabe do que eu estou falando. O sentimento de perda, ele provoca na gente as mais diversas situações. Por exemplo, tristeza, profunda tristeza. Aquela tristeza que você acorda e não sabe por que ela está ali. Aquela tristeza que você vai dormir e não sabe de onde que ela veio, mas ela te acompanhou o dia inteiro. Tirou a alegria. Por vezes a raiva vem, a culpa vem, a confusão mental vem, a sensação de vazio vem, o sentimento de desamparo vem. Mas esses sentimentos não são apenas exclusividade nossa. Jeremias havia passado esse processo com o povo. Jeremias entendia bem, e quando ele vem no capítulo 33, ele está lembrando do processo de restauração que aquele povo precisava cumprir. Quando você volta para Jeremias capítulo 8, você vai entender. O verso 21 e o verso 22 diz assim: estou arrasado. Olha só o que Jeremias passava por causa daquele povo. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade, não há médico. Por que então não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Essas são as percepções que a gente tem sobre restauração. Para mim não dá mais. Eu não consigo. Eu não dou certo na vida. Eu nasci para dar errado, eu nasci por um erro. Eu não fui desejado, eu não fui sonhado, eu não fui planejado. Eu fui abusado, enfim, eu não sei a sua história. Mas ela não é exclusividade sua. Agora, de onde vêm as percepções erradas? Olha só que interessante. Durante o processo de restauração, e como o pastor disse, você vai ser
Esmiuçado. Ele não falou essa palavra, mas você vai ser. Porque não pelo pastor, ou por alguém, ou por um facilitador, ou por um mediador, não. Pelo próprio Senhor. Porque essa é a intenção dele. Sabe por quê? Porque temos tantas dificuldades de acreditar no processo de restauração de alguém. E às vezes no culto de quinta a gente fala assim, dá uma olhadinha para a pessoa do lado. Faz uma análise rápida. Não, tem essa liberdade, pode olhar. Será que vai? Olha para mim. Será que vai? Né? A gente já levanta a sobrancelha. Não sei. Né? Bem francamente, não sei. Né? Não é assim? Você já faz um pré-julgamento. De onde que vem isso? Eu te digo por quê. Porque restaurar é mais difícil. É ou não é? Quem fez reforma em casa sabe do que eu estou falando. É mais trabalhoso, é mais oneroso, é mais desgastante, leva mais tempo do que construir algo novo. Restauração é um trabalho sujo. Ninguém quer se envolver. É um trabalho feito nos bastidores. É um trabalho que dói, que mexe, que machuca. Deixe-me te dizer algo nessa noite. Quando você ingressa em um processo de restauração, você vai encontrar mais problemas do que quando você chegou. Você que escolheu não ir embora antes, eu dei a oportunidade. Você vai, olha para a pessoa do lado e diga assim, você vai encontrar mais problemas do que quando você chegou aqui, pode ter certeza disso. Quando Deus pega você para restaurar, Ele vai encontrando mais problemas do que você apresentou no início. Você acha que era um problema e Deus vai encontrando outro, vai encontrando a razão, vai encontrando as raízes, vai encontrando as motivações, vai encontrando você. Deus faz algo muito maior do que você pensava quando chegou para receber restauração. Pergunta para quem está de verde aí se não é assim. Não é assim, Val? É assim que funciona. Eu não esperava o que Deus ia fazer comigo. Eu não esperava, eu jamais percebi isso. Eu não conseguia ver, eu não conseguia entender, eu não conseguia sonhar com isso. Mas é assim que Deus faz. Não é assim que acontece? A restauração encontra as raízes de nossa alma, as raízes de nossos sentimentos, as raízes de nosso espírito e tira para fora todos os motivos estragados que estão dentro de mim. A culpa não é do outro. Às vezes a culpa não é de ninguém. É uma circunstância que se instaurou na sua vida. Que Deus diz, ei, para de olhar para trás. Eu tenho um plano lindo para você aqui na frente e você fica só olhando para trás. Está na hora de mudar esse olhar. Aqui no CE, o pastor já falou antes, tem a palestra, tem o grupo de partilhas, tem o grupo de 12 passos, e você vai ser acompanhado dioturnamente. A sua história vai ser revirada, vasculhada, moída, filtrada e restaurada por Deus, para que você cumpra o propósito pelo qual Ele designou a sua vida. É através dessas iniciativas que você encontra então suporte emocional, orientação espiritual, o caminho para lidar com desafios passados. O tempo cura, né? Amém? Amém? Nada, nada. Não cura nada. E depois você vai entender por quê. Desafios passados e desafios presentes. Por que dessa maneira? Quando Deus restaura, por exemplo, um relacionamento. Quem tem problema no casamento? Não levanta a mão. Ele não apenas retira os desentendimentos. Ele vai tratar as situações que geram esses desentendimentos. Restauração não é um processo rápido. Lembram da pintura? Que o Dr. Wynne esbarrou com o cotovelo? Foram necessários mais de 4 anos para que a obra fosse completamente restaurada. Nós não vivemos restauração porque não temos a devida perseverança. Se você está notando
Anota essa palavra, perseverança, de que Deus pode fazer. Muitas vezes as nossas palavras são: Deus, eu quero restauração. Mas as minhas atitudes são contraditórias. Deus, eu quero restauração no meu casamento. E eu procuro o primeiro advogado e diz: eu não quero mais saber desse daí. Eu não quero mais saber desse daí. E peço o divórcio. Deus, eu quero restauração do meu emprego. E eu vou lá e peço a conta na empresa. Deus, eu quero ser honrado na minha faculdade. E eu vou lá e tranco a minha matrícula. Nós não temos paciência. É difícil para a gente perseverar em algumas coisas. E esse tempo é necessário para que Jesus vá mexendo gradativamente. Sabe o que significa gradativamente? É algo que é disposto em degraus. Você vai, está lá no fundo do poço, e daqui a pouco você encontra um degrau, e mais um degrau. E mais um degrau, e mais um degrau. E daqui a pouco você tem forças para segurar a mão de alguém e continuar subindo mais um degrau, e mais um degrau. Jesus vai mexendo em nosso interior, moendo nosso orgulho, quebrando nossa altivez, removendo nossa autossuficiência. Restauração é um processo devagar. É um processo artesanal, não é industrializado. Ele é e precisa ser artesanal, porque envolve amor, envolve afeto. E afeto significa que eu, como ferramenta de Deus, afeto a sua vida. E você, como ferramenta de Deus, afeta a minha vida. Tem alguém tentando me afetar. A minha eu tento falar sério, né? A turma diz: o pastor brinca demais, mas olha, ó, não sou eu. A minha restauração demorou 6 anos, gente. Eu era pastor em outra denominação e um belo dia eu levei uma rasteira. E eu me revoltei com o Senhor, a única pessoa que não tinha culpa de nada. Eu me revoltei com Ele. E eu desisti de tudo. Me tornei insensível, um marido horrível, um pai sem graça, para não dizer outra palavra. Me tornei uma pessoa irritadiça, revoltado com tudo e com todos. Deixei os caminhos do Senhor completamente. Até que Deus usa o Messenger do Facebook para o pastor que estava lá na Alemanha perguntar como eu estava. E eu disse que não estava nada bem naquele momento. Ele disse assim: então você vai procurar a igreja que fica às margens da BR-116. Deus tem uma história para você lá. Brinca com o homem lá, olha onde é que eu estou hoje, né? Eu chego aqui, recebo de presente, um presente de grego, aqueles negócios que você ganha e não quer, né? Um retiro de homens. Eu pensei: a igreja é grande, eu vou no retiro, ninguém vai saber que eu sou. Vou para o retiro, empurro com a barriga, né? Vou postergando até os 44 do segundo tempo. Lá chego, o Douglas está lá. O Douglas era um dos membros da igreja onde eu era pastor. Primeira pessoa que eu encontro. Pense numa droga de retiro. Não, é brincadeira. Mas aí Douglas vem, me abraça e toda aquela alegria, e eu tentando acalmá-lo, e fica quieto, não fala que eu sou pastor, deixa para lá isso aí. A segunda pessoa, sabe quem que era? O cara que era para estar aqui essa noite. Pastor Roberto. Vem chegando no retiro, Douglas todo feliz: pastor, vem ver o pastor Fábio. Pastor Roberto me olhou assim: o que o irmão está fazendo aqui? E eu desatei a chorar. O retiro não tinha nem começado, Deus já tinha me restaurado. Me abraçou, chorou, orou comigo e disse assim: eu estou curioso para fazer o que Deus vai fazer na sua vida em nosso meio. Nunca me perguntou
o que tinha passado. Nunca. Eu até fui oferecer para ver se ele queria saber. Né? O que nos importa em você é o que você vai fazer daqui para frente. Amém? Deus é poderoso para pegar aquele que está quebrado, moído, dilacerado, estragado nas mãos dele e restaurar por ele. Ele é poderoso para transformar em algo valioso para a glória dele. Pare de tentar com as suas próprias forças. Aqui não dá para pedir para levantar a mão, né? Senão eu ia pedir. Se você tentou já fazer por suas próprias forças, ia faltar mão. Pare de tentar andar sozinho. Quando você abandonar essa atitude de rebelião, esse será o início do processo. O verso 9, então, vai começar a acontecer na sua vida, de Jeremias 33. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória. Você está percebendo isso? A mudança de paradigma, o ressignificar da vida. 5 anos mais tarde, 4 anos a obra foi restaurada. 5 anos mais tarde, o americano procurou de novo o Sr. Wynne. E disse assim para ele: eu tenho uma proposta para fazer a você. Não são mais 139 milhões. Eu pago 155 milhões. A história nega, mas dizem que o Sr. Wynne aceitaria os mesmos 139 milhões pela obra. Mas ele recebeu 155. Dependendo de quem restaura, o valor aumenta. Porque quem avalia não consegue mais encontrar defeitos. Dependendo de quem você escolher na sua vida para se deixar restaurar, eu tenho absoluta certeza de que o seu valor vai mudar. O que você precisa nessa noite? Essa é a minha pergunta para você. O que você precisa? Qual é a área que você tem medo de expor? Esse é o primeiro obstáculo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E talvez nessa noite seja esse a primeira restauração que você precisa na sua vida. Deixar o medo de lado. Deixar a timidez de lado. Deixar a vergonha de lado. Deixar uma história de frustrações de lado. E assumir uma nova identidade em Jesus.